Só que aqui, eles estão falando com o Senhor Jesus, com o Rei da Glória. E no versículo de número 3, nos parece que os discípulos estão tão acostumados com o sagrado, tão acostumados como se não houvesse amanhã, tão acostumados com tudo isso, que eles nem estão se atentando para quem está com eles e para tudo aquilo que vai acontecer. A multidão quer sinais, a multidão quer cura, a multidão quer saciedade, a multidão quer alegria, a religião quer rituais, a religião quer profetas. Agora, os imperfeitos, por viverem ou estarem tão acostumados com o sagrado, não se dão conta. E, meus caros, eu tenho que dizer que eu e você também estamos acostumados com o sagrado. A gente fecha a nossa porta para fazer uma oração e nem se dá conta que estamos falando com o autor da vida. Então, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo, Senhor, faça isso, faça aquilo. É tão trivial o sagrado, o divino, o perfeito, que a gente nem se atenta que quando nós fechamos os nossos olhos e dobramos os nossos joelhos, estamos diante do autor da vida. Mas os discípulos imperfeitos não cometem só esse erro de perspectiva por estarem acostumados com os sagrados. Os discípulos imperfeitos são sempre impotentes diante das dificuldades. Olha comigo o versículo de número 5 até o versículo de número 9, que é o centro do nosso texto. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo de número 6, outra notinha de rodapé de João, mas dizia isso para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Mas Filipe não sabia de nada, então Filipe respondeu no versículo de número 7, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E aqui a ideia, 200 denários de pão eram 200 dias trabalhados. Não bastariam quase 7 meses de salário. É isso que ele está dizendo. Jesus, nem se a gente tivesse aqui 7 meses de salário de um homem comum, a gente saciaria esse povo. E sim, os discípulos imperfeitos, eles são sempre impotentes diante das dificuldades. Sempre. E a impotência aqui, ela se avoluma. A gente acha que André vai aparecer na cena para resolver, né? Olha o versículo de número 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: tem aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso para que serve? É como se ele dissesse alguma coisa mais ou menos assim: ó, Jesus, como tem pouca comida, separa os 12, a gente come alguma coisa e o resto que se lasque. Porque só tem isso. Os discípulos imperfeitos, além de estarem acostumados com o sagrado e não darem bola para o sagrado, são sempre impotentes e tolos diante das dificuldades. E a gente também não é assim. A gente nem liga que está orando para Deus e a gente faz das dificuldades um mar de calamidades. Ai meu Deus, o carro quebrou. Ai meu Deus, a conta está negativa. Ai meu Deus, apareceu uma diferença no meu exame. Ai meu Senhor, eu não sei o que fazer. Ai meu Senhor, a minha família, a minha vida, o meu cabelo, a minha roupa, e etc, etc, etc. A perspectiva da multidão, Jesus vai dar uma corrigida, vai atender alguma coisinha, mas a ignorância é quase que total. A perspectiva dos religiosos, Jesus não corrige nada. Volto a dizer, ser cristão não tem nada a ver com ser religioso. E a terceira perspectiva dos discípulos imperfeitos, não se dão conta que estão diante do Rei da Glória, estão impotentes diante das dificuldades e ficam perplexos diante das respostas que Deus dá. Olha comigo o versículo de número 12 e 13. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos. Jesus está lidando com os discípulos imperfeitos, tá?
Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E os números são incríveis, né? 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Talvez André tenha dito, 5 pães e 2 peixinhos, dá para a gente comer alguma coisa aqui? Jesus deixa um cesto para cada um, dizendo, bom, se vocês têm fome, está aí, levam o cesto embora. É como se eles dissessem, a gente tem um punhadinho de comida que só dá para a gente. E Jesus responde para eles, diante da minha glória, meus caros, sobra em muito. Diante de quem eu sou, tudo que eu tenho para oferecer é superabundante. Os discípulos estão acostumados com o sagrado e são tão impotentes diante da dificuldade que quando a dificuldade se dissipa, eles ficam perplexos diante da glória. É como se os discípulos ficassem de boca aberta dizendo assim, e agora? Uau! Quem é esse homem? Mas percebe que essas coisas não são suficientes para corrigir a cabeça de ninguém. Se a gente não for ensinado da perspectiva certa, se a gente não for ensinado que a perna do elefante não é um tronco, que o rabo do elefante não é uma vassoura, que a tromba do elefante não é uma mangueira, que a orelha do elefante não é um leque, se a gente não for ensinado, a gente não consegue perceber o que está acontecendo. E de onde eu estou tirando essa ideia? Versículo de número 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente. Quem foi com Jesus? Olha o versículo de número 15. Sozinho. Os discípulos são tão imperfeitos, que eles deixam Jesus embora sozinho. Percebe? Imagina você na cena. Você está sentado lá, lá vem história, ele vai contar mais algumas coisas, vai falar aí umas histórias. Legal, ouvir as histórias de Jesus deve ser muito legal. Então, vamos ouvir. Aí vem um lance de comida, está todo mundo com fome. Aí um diz, bom, tem comida para a gente pelo menos. Aí Jesus pega o pão, olha para o céu e fala, graças eu te dou, Pai. Começa a repartir, ele fala, reparte aí. Pega o peixinho e faz a mesma coisa, peixe salgado, é claro, não é sushi, peixe salgado. E vai separando o peixe. E de repente aquela multidão vai comendo, 10.000 pessoas vão comendo, 10.000 pessoas vão comendo. Termina aquele banquete, sobram 12 cestos de comida. O que os discípulos fazem? Nada. Deixam Jesus embora sozinho.